Olá, pessoal. Hoje eu resolvi trazer uma aula diferente, uma aula à parte, né? Não faz parte do nosso curso, mas tem a ver com o que a gente está aprendendo no curso A Jornada Interior. Vou falar sobre psique, inconsciente e alma, que são três conceitos que praticamente se parecem, né? Ou podem significar praticamente quase a mesma coisa, dependendo do ângulo, né? Do ponto de vista de onde nós estamos observando. E um pouquinho sobre arquétipos. Bom, o inconsciente a gente já sabe que é a parte da alma obscura, mas ao mesmo tempo o inconsciente ele é a base essencial da psique humana. Esse inconsciente ele é chamado também por Jung de alma pré-consciente. Os mitos são revelações originárias dessa alma pré-consciente. São pronunciamentos involuntários acerca dos acontecimentos anímicos inconscientes. Essa parte da alma obscura ao nosso entendimento, que é o inconsciente, ela é histórica e atemporal. Quem quiser sondar a alma não pode confundi-la com o seu consciente, senão acabará ocultando o objeto da pesquisa a seus próprios olhos. Muito pelo contrário, ainda temos que descobrir o quanto a alma difere do consciente para sermos capazes de reconhecê-la. Essa parte da alma, ela é uma e a mesma alma no indivíduo isolado e em muitos ou em todos os indivíduos. Esta alma universal é a condição prévia de toda a psique individual. Ou seja, pessoal, o inconsciente, de certo ponto de vista, ele é essa alma universal, mas o inconsciente, ele também é a condição prévia de toda a psique humana, ou seja, de toda a psique individual. É o que os alquimistas chamavam de anima mundi. A forma como essa parte da alma, ou seja, o inconsciente, vivencia a realidade física é bem diferente de como a vivenciamos, ou seja, a parte da alma consciente em nós. É aqui que surge o problema dos opostos ou dos contrários na segunda metade da vida, porque é justamente na segunda metade da vida que ocorre, digamos assim, esse confronto com o inconsciente, com a segunda parte da personalidade humana. Essa vivência da parte inconsciente da alma é descrita por meio dos arquétipos. Os arquétipos são algo interior e são uma força anímica. Eles representam a essência e vida de uma alma não individual, mas que é inata em cada indivíduo. O arquétipo, como a gente viu, ele está ligado ao conceito de karma da filosofia indiana. O inconsciente coletivo, segundo Jung, é presumivelmente a raiz e crença em reencarnações e em lembranças de vidas passadas. A consciência do eu, porém, é a única que tem sempre um novo princípio e um fim prematuro. Já essa parte da alma obscura, que é a psique inconsciente, no entanto, é não apenas infinitamente mais velha, mas também tem igualmente a possibilidade de evoluir rumo a um futuro igualmente remoto. Jung explica que essa parte inconsciente da alma humana é personificado no homem pelo arquétipo da ânima e na mulher pelo arquétipo do ânimos. A localização de ânimos e ânima dentro da estrutura psíquica, ambos vivem e funcionam nas camadas mais profundas do inconsciente, em especial no substrato filogenético designado por inconsciente coletivo. Essa localização explica suficientemente a sua estranheza,
O ânimos e a ânima trazem a consciência efêmera, ou seja, a consciência do eu, uma vida psíquica desconhecida, pertencente a um passado longínquo. Esse passado antigo ou longínquo é o espírito de nossos ancestrais desconhecidos, seu modo de pensar e agir, seu modo de sentir, seu modo de vivenciar a vida e o mundo, os deuses e os homens. A presença em cada psique de disposições vivas e inconscientes, de formas ou ideias em sentido platônico que instintivamente preformam e influenciam nosso pensar, nosso sentir e nosso agir. Ou seja, pessoal, na nossa psique existem essas disposições vivas inconscientes, que são formas ou ideias em sentido platônico que instintivamente preformam e influenciam nosso pensar, nosso sentir e nosso agir. Devido ao parentesco com as coisas físicas, os arquétipos quase sempre se apresentam em forma de projeções, e quando estas são inconscientes, manifestam-se nas pessoas com quem se convive, subestimando ou sobreestimando-as, provocando desentendimentos, discórdias, fantasias, fanatismos e loucuras de todo tipo. A psique não é uma unidade, muito menos a consciência. Esta é constantemente invadida por complexos, impulsos, bloqueios e afetos contraditórios. E esse estado conflitivo interior que é caracterizado como dissociação do eu ou como cisão da personalidade. Todas as partes da psique, na medida que possuem certa autonomia, apresentam caráter de personalidade. Cada parte da psique é uma parcela desagregada da libido, ou seja, da energia psíquica. Essas partes são chamadas também de complexos. Cada complexo tem ou é uma personalidade fragmentária. Por isso, a analogia, né, ou a forma ilustrativa, didática de representar a psique como se fossem vários continentes, onde cada parte, né, desse continente representa uma parte fragmentária da personalidade que possivelmente se tornou inconsciente para o indivíduo. Mas, segundo Jung, se formos ao fundo da questão, veremos que se trata de formações arquetípicas. As figuras arquetípicas possuem personalidades a priori e não são personificados secundariamente. Ou seja, as partes que são representadas como os continentes separados, os quais possuem alguma energia específica a priori, que Jung representa como complexos, partes fragmentárias da personalidade. Na verdade, essas partes elas representam também figuras arquetípicas, ou seja, formações arquetípicas, pois os arquétipos, enquanto não representam apenas relações funcionais, revelam-se como agentes pessoais. Dessa forma, são experimentados e não imaginados. Essas partes, que são os continentes separados, são partes da psique humana, são partes da personalidade total do indivíduo. Essas partes, enquanto não funcionarem apenas como relações funcionais com o complexo do eu, elas na verdade se revelam como agentes pessoais. Daí porque Jung chamou de autônomos, ou seja, existem partes do nosso eu, da nossa psique humana, que possuem uma certa autonomia que não está totalmente ligada ao eu, ao complexo do eu. Bom, para explicar essa parte, eu trouxe o desenho onde a nossa psique aqui seria representada por esse círculo maior. A psique total, né, por assim dizer. Essa psique total e inconsciente, né, dentro dela se encontra o inconsciente pessoal. Dentro do inconsciente pessoal, por assim dizer, temos a consciência
temos o complexo do eu, que Jung chama de psique subjetiva. Já o inconsciente, ou seja, a psique, que a maior parte sua é inconsciente, também chamada de inconsciente coletivo, Jung chama de psique objetiva. Um arquétipo é um quadro dinâmico, uma parte da psique objetiva, que só conseguimos entender corretamente quando vivenciada como uma coisa autônoma, colocada fora de nós e à nossa frente. Essa psique objetiva, a princípio, ela é personificada na figura ou no arquétipo da ânima, no caso do homem. No caso da mulher, essa psique objetiva, ela é personificada na figura ou no arquétipo do ânimos. Ou seja, é como essa parte da alma, a princípio, se apresenta tanto para o homem como para a mulher. É a sua parte inconsciente da sua alma. Bom, aqui eu trouxe um trecho do livro Seminário sobre Psicologia Analítica de 1925, onde Jung relata uma parte, né, da sua experiência com a ânima, ou seja, com essa parte, a princípio inconsciente da personalidade humana. Da mesma forma que a ânima me pregou esta peça de sagaz insinuação, dando uma visão falsa da situação e procurando afastar-me de uma compreensão real dela, assim o ânimos pode operar na mente de uma mulher. Essa parte, pessoal, inconsciente da alma, que a princípio se manifesta de forma autônoma, até porque a parte consciente, o eu, o complexo do eu, não tem consciência dela, né? Não faz parte, né, do eu. Então é como se fosse uma parte separada do eu, da totalidade do eu. Essa parte autônoma que se apresenta na forma da ânima, né, como o arquétipo da ânima no homem e como o arquétipo do ânimos na mulher, tendem a pregar peças de sagaz insinuação, dando uma visão falsa da situação e procurando afastar o indivíduo de uma compreensão real dela. Bom, Jung segue o relato sobre essa experiência. Ele diz o seguinte: seguir acriticamente o inconsciente transforma a pessoa, como eu disse, no joguete dos opostos inconscientes. Estas forças inconscientes contêm uma intensidade extraordinária. Existe nelas energia e certa soma de adaptação aos fatos reais, mas quando examinadas criticamente, pode-se descobrir sempre que são irrelevantes e fora de propósito. A experiência que descrevi não é a única deste tipo que eu tive. Muitas vezes, ao escrever, eu tinha reações peculiares que me desorientavam. Aos poucos, aprendi a distinguir entre mim e a interrupção. Se eu simplesmente disser para a ânima que ela está descarregando em mim alguma noção coletiva que não tenho nenhuma intenção de aceitar como parte de minha individualidade, isso não causa bem nenhum. Quando estou sob um domínio de uma emoção, não me ajuda nada dizer que é uma reação coletiva. Ou seja, pessoal, desse trecho aqui a gente consegue perceber que a ânima e o ânimos, eles se apresentam como noção coletiva, como uma emoção, por assim dizer, que representa, na verdade, uma reação coletiva. Ou seja, pessoal, não adianta nada a gente dizer assim, estou tendo uma reação coletiva, estou tendo uma emoção que não me pertence, mas sim que pertence à ânima ou ânimos. Não adianta nada dizer isso, mas Jung diz o seguinte: mas se você puder isolar estes fenômenos inconscientes, personificando-os, essa é uma técnica que funciona para tirar-lhes a força. Por que tirar-lhes a força? Porque a ânima e o ânimos, eles são a personificação dessa psique objetiva, dessa parte inconsciente da alma humana que não foi apreendida, que não foi integrada ao eu. Então, essa parte ela tem uma certa autonomia, tem uma força, uma energia, um instinto que se manifesta
na forma de uma força, né, de uma influência poderosa no eu, no complexo do eu. Não precisa um esforço muito grande da imaginação para personificá-los, porque eles têm certo grau de isolamento. É uma coisa sumamente desconfortável reconciliar-se com este isolamento, e, no entanto, o próprio fato de o inconsciente apresentar-se dessa maneira nos dá meios de administrá-lo. Demorou um longo tempo para adaptar-me a algo em mim que não era eu mesmo, ou seja, adaptar-me ao fato de que havia em minha mente individual partes que não me pertenciam. Ou seja, pessoal, desses pequenos trechos que eu trouxe do livro, dá para a gente compreender como é que essa parte da personalidade, essa alma inconsciente, ela se manifesta a princípio, pelo fato de que o eu consciente, não tem, digamos assim, uma relação com essa parte inconsciente da alma, ou seja, não tem essa integração de toda a sua personalidade. Bom, pessoal, esse vídeo foi um vídeo bastante curto, mas é só para trazer alguns exemplos de como é que podemos começar a compreender essa parte obscura, né, da alma, que é o inconsciente, que é uma parte da totalidade do eu, da personalidade. Bom, aqui estão os livros que fizeram parte dessa pequena aula. Desde já agradeço a todas as pessoas que aderiram ao canal, que, enfim, que se identificaram de alguma forma com as aulas, com os ensinamentos. Então, pessoal, nós nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.